Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Conforme eu prometi em outro vídeo, quando eu mostrei as edições individualmente, eu disse que eu faria um vídeo para fazer um comentário geral sobre uma série que já saiu, já tem algum tempo, mas ainda não é difícil de você conseguir comprar, se interessar aos colecionadores, né? Ou pelo menos para você ler, que é bem legal, que é essa aqui, ó. Antes de Watchmen. Antes de Watchmen é uma série, essa aqui é a edição em capa dura, lançada em 2019, tá? Em 4 volumes. Aqui tem 3, deixa eu pegar o 4º volume aqui. Em 4 volumes, tá? 4 volumes reunindo as 8 séries, aqui ó, as 8 séries que saíram. Aliás, na verdade saíram mais, tá? Mas a Panini reuniu em 4 volumes, botando como base 2 séries que tem entre 4 e 6 episódios, cada uma delas, tá? Eu vou até tirar aqui do saquinho para mostrar para vocês, que fica um pouquinho melhor. Mas lembrando que o vídeo com cada edição, mostrando o miolo da edição, já está no nosso canal, tá? Então nós temos aqui a primeira, isso aqui não tem numeração, porque não é uma história sequenciada. São 4 volumes completamente independentes. Inclusive, dentro da própria edição de cada um dos volumes, tem basicamente 2 séries também completamente independentes. Existe, inclusive, essa mesma série antes de Watchmen, lançada em capa cartão, mas é lá de 2012, 2013, aí é um pouco mais difícil de conseguir e a qualidade não é tão boa. Para colecionadores não é uma qualidade assim tão legal. Então, deixa eu tirar aqui que tá com durex, sabe como é que é colecionador, né? Colecionador coleciona mesmo. Então aqui, essa aqui já é. Então eu mostrei aqui para vocês, eu botei por ordem alfabética, tá, gente? É um critério meu. Eu botei aqui, então aqui tem o Comediante e o Rorschach. Lembrando que também no nosso vídeo já falei isso, mas vou repetir aqui. A Panini fez a opção, e a DC Comics, logicamente, fizeram a opção de reunir em um volume histórias escritas pelo mesmo autor, pelo mesmo escritor, tá? Não é roteirista não, tá, gente? Essa bobagem de roteiro, isso é uma bobagem completa. A história aqui, nesse volume, uma história do Comediante e outra do Rorschach, ambas são do Brian Azzarello, tá? Da mesma forma, aqui nesse outro volume você tem o Coruja e o Dr. Manhattan com história do J. Michael Straczynski, tá? Ambas as histórias são dele, por isso juntaram aqui num único volume. Além disso, nesse volume aqui ainda tem algum bônus. Tem o Moloch, tem uma pequena série com 2 episódios apenas sobre o Moloch, aquele vilão que tem a orelha pontuda lá do Watchmen, tá? Aqui, já vamos abrir um outro volume aqui. Vou mostrar para vocês. Que tá com muito saco plástico. Vamos lá. Esse terceiro volume aqui é o Ozymandias e o Corsário Carmesim, que é uma história que inclusive tem muito menos a ver então com o Watchmen, porque é uma história baseada naqueles intervalos que o Watchmen tinha, que o Alan Moore e o David Gibbons criaram lá para a série original Watchmen, que se passava num navio pirata, um corsário, aquela coisa toda. Então eles acharam interessante também construir uma minissérie pequena para o Corsário Carmesim. Então, nessa edição aqui, você também tem, além do Ozymandias, vocês têm a história do Corsário Carmesim. Finalmente, chegamos aqui ao 4º volume. O 4º volume, nós temos, então, aqui duas séries, Minutemen e a Spectral. Minutemen é aquele grupo original, né, o primeiro grupo de super-heróis, ou de heróis, né, super-heróis, não me parece adequado, de heróis desse universo criado pelo Alan Moore e pelo Dave Gibbons lá em 1985, tá? Aqui também tem algum bônus aqui, não, essa não tem não. Bom, então, vamos primeiro recapitular um pouquinho, né, só para contextualizar. O Watchmen é uma série criada pelo Alan Moore e pelo Dave Gibbons lá em 1985 e é um dos grandes marcos
Marcos, da transformação das histórias em quadrinho, tá? Eu considero que o primeiro grande marco que leva as histórias em quadrinhos de super-herói, lógico que já existiam histórias em quadrinhos que não eram de heróis, de super-heróis, DC, Marvel, anteriores a essa, já haviam coisas adultas, tá? Com abordagens mais adultas, com temática mais adulta, com narrativas mais adultas, que eu sempre digo isso. O que faz uma história em quadrinho, ou qualquer história, ser para adultos, não é exclusivamente a temática. Lógico que quando a temática envolve violência, crime, sexo, nudez, aí logicamente já puxa para um público mais velho. Claro, natural, isso aí tá certo, é uma questão de proteção das crianças e dos adolescentes. Mas o que configura mesmo uma história em quadrinho ou uma literatura, um romance para adultos é a narrativa, é a abordagem que a pessoa faz. Você pode abordar um tema sério, por exemplo, drogas. Você pode abordar o tema drogas de uma maneira mais light, mais suave, dedicado ao público adolescente. Legal, bacana. Agora, você também pode fazer disso aí um tema muito mais adulto, muito mais complexo, com várias nuances, com várias facetas. Isso é que define o que é uma literatura e também uma história em quadrinho para adulto, tá? Além disso, a maneira de narrar. Então, você tem aí, primeiro, alguns critérios com relação aos temas abordados. Depois, você tem a forma de abordar, a abordagem propriamente dita. E depois você tem a narrativa. A narrativa também define se é uma história para crianças, jovens ou adultos. Se for uma narrativa mais complexa, com muitas informações culturais, com muita bagagem de história, de geografia, de ciências, vai elevando a faixa etária ideal para ler aquilo. Logicamente, se for um jovem, um adulto que já tem uma bagagem boa, ele vai saborear, vai aproveitar. Mas normalmente as histórias são mais para adultos. Por quê? Porque a narrativa às vezes é truncada, ela tem movimentos de tempo e espaço, né? Ela fica se deslocando no tempo o tempo todo, vai ao passado, vai para o futuro, volta e envolve personagens diferentes que às vezes não estão interligados numa narrativa linear, eles vão sendo misturados até que no final tudo converge para um mesmo final, né? Todos aquilo ali. Isso é que faz basicamente o mais importante para dizer o que é uma literatura para adultos e o que é para jovens. Depois desse breve longo parênteses aqui sobre literatura e temática, eu posso falar um pouco mais sobre Anti-Watchmen. Anti-Watchmen essencialmente mantém aquela abordagem adulta de Watchmen, tá? Isso é muito claro, né? O Watchmen é uma abordagem muito adulta porque ela envolve um universo de super-heróis pela primeira vez, isso aqui é a marca da transformação da história em quadrinho representada por Watchmen. É a primeira vez em que os super-heróis não são vistos como pessoas muito legais, muito bacanas e que protegem a humanidade e tal. Não é nada disso. Pelo contrário, você tem ali um universo bem distorcido, bem distópico, como o pessoal gosta de falar hoje em dia, né? Em que a realidade dos personagens não tem nada a ver com aquele universo ideal, principalmente da Era de Ouro, da Era de Prata, da DC Comics, tal. Aquilo ali já é uma grande crítica, tá? Hoje em dia, o Watchmen já não é mais a única série que fez isso. Pelo contrário, hoje em dia nós temos dezenas de séries aí destruindo um pouco, desconstruindo um pouco, o pessoal gosta de falar essas palavras chiques, né? Desconstruindo um pouco o universo idílico dos super-heróis. Hoje em dia tem vários, né? Vou citar apenas, por exemplo, o The Boys, né? The Boys é um clássico, mas o The Boys rasga o livro mesmo, rasga a literatura e vai lá no fundo do poço mesmo da distopia, da distorção, da confusão, da inversão completa de caráter, de tudo ali. Praticamente não tem herói, né? E nem anti-herói mais, porque esse negócio de anti-herói também já se tornou até superado, né? Anti-herói a gente falava na época do final dos anos 80, início dos anos 90, quando o Wolverine surgiu, né? Ele é o anti-herói e tal, aquela coisa que era um cara que navegava um pouco à margem daquela coisa ideal, né? Aquela coisa
não pode fazer mal ao bandido de forma nenhuma, você tem que levar ele preso, tem que ser julgado, não sei o que. E a nossa sociedade, infelizmente, já não está mais satisfeita com isso. Então, lá no final dos anos 80, início dos anos 90, houve esse grande movimento de contestação e elevou alguns personagens, né? A DC criou o Lobo, né? Que nada mais é do que uma cópia interplanetária do Wolverine, né? Não deixa de ser. Então ali surgiu essa coisa, surgiu o Justiceiro tomou uma guinada, né? Porque o Justiceiro antigamente era um vilão do Homem-Aranha. Depois o Justiceiro se transforma um Justiceiro do bem, né? Ainda com valores questionáveis em alguns momentos, entrando muito em choque com o Demolidor, né? Que pensa de uma forma mais tradicional, digamos assim, mais conservadora, e o Justiceiro não aceita mais isso, né? Esse movimento ficou muito caracterizado, mas muito bem caracterizado em Watchmen, que não chega a pegar pesado como The Boys, por exemplo, mas mostra um universo com muitas complicações, com heróis que, digamos assim, transparecendo as suas fraquezas. Algumas fraquezas que atingem basicamente a eles e outras fraquezas que atingem a todo mundo, né? Então o Watchmen tem essa densidade, essa força gigantesca, que é um marco na história em quadrinho. Só que a transformação, eu sempre gosto de falar isso, já falei isso em outros vídeos, vou repetir, que a transformação, para mim, começa em 1983, se eu não me engano, 1983, quando saiu Camelot 3000. Foi a primeira minissérie a fazer uma abordagem bem diferente desse universo, tá? Mas, realmente, o que ficou mais famoso, que se tornou os pilares dessa mudança na história em quadrinho, foi o Batman, Cavaleiro das Trevas. Eu diria que foi o Demolidor, do Frank Miller, o Batman, Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, e o Watchmen, do Alan Moore e do Dave Gibbons, né? Muito bem. Então, a DC sempre foi dona desse material maravilhoso, mas nunca se interessou em trazer eles de novo para a realidade. Então, quando chegou em 2012, a DC resolveu, o editor decidiu, não, vamos trazer essa galera de volta aí de uma forma muito séria, muito legal, muito competente, tá? E foi o que eles fizeram com essa série que chamou-se Antes de Watchmen, tá? Então, Antes de Watchmen, eles convidaram o suprassumo, os melhores artistas que eles tinham na mão na época, tá? Então, você teve aqui, vamos recapitular aqui primeiro os escritores, né? Aqui de cara nós temos aqui o Brian Azzarello, que já tinha feito coisas para o Batman, muito marcante, muito importante, né? Nos anos 90 e tal. O Brian Azzarello, sem dúvida nenhuma, e dois artistas assim muito tops, muito extraordinários, que é o DJ Jones e o Lee Bermejo. Praticamente, para quem conhece quadrinhos, a arte desses dois caras aqui dispensa comentários, tá? Lembrando, mais uma vez, tem essa edição, uma amostra dessa edição num vídeo aí separado nosso, tá? Extraordinário, já posso dizer de cara para vocês, isso aqui é nota 10, é sensacional. Aliás, eu já vou até antecipar, a série toda é sensacional, tá? E eu sou muito exigente, tá, gente? Eu sou chato pra caramba para gostar dessas coisas. Aqui nós temos outro volume, que é o Coruja e o Dr. Manhattan. Também um escritor assim top, que escreveu para Marvel, que é o J. Michael Straczynski, que é muito bom também consegue uma abordagem muito legal, uma maneira de contar a história, os temas, tudo mais, e pegou dois personagens que eu também considero muito bons, o Coruja e o Dr. Manhattan. Aqui a arte tem o muito competente, muito bom Andy Kubert, inclusive ajudado pelo pai dele, pelo Joe Kubert, e na história do Dr. Manhattan, surpreendentemente, é o Adam Hughes. Adam Hughes, para mim, é o top dos tops, tá? Eu tenho muitos vídeos no nosso canal falando de Adam Hughes. Adam Hughes, para mim, é um gênio. E eu achei engraçado, extraordinário, porque se alguém me perguntasse que história o Adam Hughes ilustraria para o Watchmen, eu tinha certeza, eu chutaria na hora, que seria a Espectral. Porque o Adam Hughes é um dos mestres em desenhar mulher. As mulheres do Adam Hughes são extremamente sensuais, extremamente bonitas, anatomicamente perfeitas. Ele tem um dos melhores traços, mas ele é muito bom desenhando mulher. Então, se alguém me perguntasse antes de lançar a série, o que o Adam Hughes qual vai ser a história que ele vai desenhar? Eu diria a Espectral, lógico. Não foi. Até nisso eles quebraram o paradigma. E ele faz aqui, o Adam Hughes faz aqui a arte do Dr. Manhattan.
não preciso nem falar. Excepcional, absolutamente perfeito, impecável. E as histórias do Straczynski são muito boas, mas muito boas mesmo. Mas eu vou deixar um comentário, daqui a pouco eu vou fazer um comentário comparando um pouco os 4 volumes, tá? E aqui, finalmente, o último volumezinho, que é do Darwyn Cooke. É o Darwyn Cooke e Amanda Corner. Essa edição aqui, o Darwyn Cooke, ele escreveu a primeira. Minutemen é dele, com arte dele, tudo totalmente ele, é autoral. Já a Spectral, ele deu, assim, digamos assim, uma base, mas quem escreveu e desenhou foi a Amanda Corner, tá? E também está muito legal, a edição também está ótima, a abordagem está sensacional, adulto, sério, competente, tá? A série toda é muito boa, tá? A única diferença que eu vou falar para vocês é o seguinte: eu quando li, eu não li nessa sequência que eu falei aqui para vocês, não. Quando eu comecei a ler por aqui, eu comecei a ler pelo Minutemen e a Spectral. Por que eu escolhi esse? Foi o meu critério maluco. Não tinha nada a ver, porque as histórias não têm nenhuma interligação entre elas, tá? As minisséries são minisséries, né? A minissérie do Minutemen e a minissérie da Spectral foram as primeiras que eu comecei a ler. Por uma questão de que, eu não sei se quanto a vocês, mas eu tenho o hábito de comer a comida. Se eu for comer um prato de comida, eu sempre começo pela parte que eu não acho tão gostosa e deixo a parte mais gostosa para o final. Não sei se vocês têm essa mania, cada um tem a sua, né? Então eu comecei a ler isso aqui porque eu achei que essa aqui seria um volume assim um pouco mais fraco, tá? Principalmente por causa da arte. O Darwyn Cooke, para mim, é o artista mais fraco dessa série toda que eu vou mostrar aqui para vocês. Para mim, ele é o mais fraco. A Amanda Corner eu gosto bastante, eu acho o traço dela muito bacana. Então eu comecei por aqui. E também porque a série do Minutemen, cronologicamente, em tese, ela é a mais antiga daqui, porque o Minutemen é o primeiro grupo de heróis que surge nesse universo, tá? Depois surge, então, a geração, digamos assim, essa é a primeira geração. E depois a segunda geração, aí já é a geração da filha da Spectral, né? Que é esqueci o nome da personagem agora aqui. Da segunda Spectral, acho que é Laura o nome dela. Lauren. Da Lauren, que é a segunda Spectral, porque ela segue os passos da mãe dela. Então, de certa forma, Minutemen e a Spectral foi a minha escolha. E fiquei muito satisfeito mesmo. Apesar de eu manter a minha opinião, eu não gosto muito do traço um pouco mais caricato do Darwyn Cooke. Eu acho que a história dele ficou bem interessante, ficou bem legal, muito centrado, inclusive, nesse personagem aqui, o Máscara Negra? Não, o nome dele não é esse. Justiça Encapuzada. O Justiça Encapuzada é, de certa forma, o pivô da história, apesar de que o narrador propriamente é o Coruja, o primeiro Coruja, porque existe uma ligação muito forte entre o Minutemen, né, os Minutemen, e o Watchmen, a segunda geração. Uma delas é o Coruja, que tem uma primeira pessoa que encarna o personagem, e depois tem um segundo Coruja, que é bem diferente visualmente do primeiro. Então a história me deixou muito satisfeito, gostei, foi um bom início para mim e tal. E depois, o que eu achei interessante também é o seguinte: apesar de eu não ser muito fã do traço do Darwyn Cooke, acho interessante que ele fez um traço muito adequado à proposta da história. Qual é a proposta da história? É uma história que se passa lá na Idade de Ouro, na Era de Ouro, digamos assim, vamos fazer um paralelo aqui, tá? Minutemen é uma história que se passaria na Era de Ouro da DC Comics. Não tem nada a ver com Batman e Super-Homem. Meramente eu estou contemporizando, ou seja, estou botando contemporaneamente com isso teria acontecido. Então é interessante porque ele faz um traço que se assemelha um pouco ao traço daquela época da Era de Ouro, do Super-Homem, do Batman, da Mulher Maravilha, aquela galera toda, né? Essa aqui não, a Amanda Corner já faz uma história bem mais atual, tá? Essa história que já se passa nos anos 80, mais ou menos, que de certa forma a personagem é a filha da primeira Spectral, né? É a Lauren, né? E ela vive ela é a mais nova, um dos personagens mais novos, jovem, né? Em termos de idade, é a personagem mais nova. Então, é uma história mais de garotada que se passa mais ou menos aí, finalzinho dos anos 70, anos 80 e tal. E fica muito legal aqui, tá? Ela aqui é uma adolescente, logicamente, com aqueles problemas de adolescente, e a Amanda Corner consegue trazer aquele humor muito jovem, que ela tem muita facilidade de fazer, já fez isso em outras histórias, tá? Então a Spectral aqui
também tem uma história muito legal, um pouco mais divertida, e o que eu preciso dizer, né, a partir daqui, para eu tecer o meu raciocínio final, que é a única coisa que eu vou questionar aqui um pouquinho, que as séries são ótimas, tá? É que esses dois aqui estão muito interligados ao universo de Watchmen, tá? Tanto é que quando eu falei nos vídeos individuais, falando de cada um dos volumes, eu disse, olha, esse volume aqui, para você aproveitar bem ele, esse antes de Watchmen aqui, você tem que ter lido o Watchmen do Alan Moore, porque as histórias estão muito integradas na história, apesar de elas se passarem antes, não se passa em 1985, não, se passa antes. É o caso da Espectral, finalzinho dos anos 70, anos 80 tal. Esse daqui, bem antes, né, que seria a Idade de Ouro, ele faz muitas referências aos personagens e à história principal de Watchmen lá do Alan Moore, tá? Bom, em seguida eu peguei para ler o que seria para mim o segundo, assim, mais fraquinho. Fraquinho no bom sentido, tá, gente? Que é muito bom também, tá? Que é Ozymandias e o Corsário Carmesim. Ambos escritos pelo Len Wein. Len Wein, outra lenda dos quadrinhos, um grande escritor, ótimo contador de história. E na arte, meu amigo Jay Lee e John Higgins. Ainda tem uma série curtinha que eu falei para vocês do Steve Hood, tá? O que eu tenho para falar para vocês aqui? Muito bom também, excelente. Então. A arte do Jay Lee, que é um artista que praticamente não tem paralelo. Eu não posso comparar o Jay Lee praticamente com nenhum outro artista. É muito difícil, tá? Ele tem um traço muito próprio, uma maneira de enxergar o ser humano, o universo e outra coisa, uma bagagem cultural gigantesca para construir cenários e tal. Uma arte fantástica, primorosa, que é muito particular do Jay Lee. Quem conhece a arte dele sabe que ele é um artista lá dos anos 90, né? Surgiu lá meio na Image, aquela coisa toda, e fez um trabalho realmente fantástico. O personagem Ozymandias é um dos personagens mais importantes, se é que se pode dizer que um é mais importante que o outro, mas para o desfecho de Watchmen, quem leu o Watchmen sabe que o Ozymandias é o personagem-chave, que resolve, de certa forma, entre aspas, o grande mistério de Watchmen, né? Que é quem matou o comediante, tal, começa assim, depois envereda por um monte de coisa. Então aqui eu também fiquei muito impressionado com o Ozymandias, e essa história aqui, eu diria que ela tem uma conexão também forte com o Watchmen original. Então acho importante também para o Ozymandias você ter lido o Watchmen original. Com relação ao Corsário Carmesim, aí a coisa complica um pouco mais. A história é boa, a arte do John Higgins é sensacional, espetacular, reproduz muito bem aquela atmosfera de navio pirata, de corsários, aquela coisa toda. Essa imagem, inclusive, dele aqui é fantástica, lindo, né? Um navio fantasma, aquela coisa toda. Muito legal, mas ela tem muito pouca conexão com a história de Watchmen, se é que ela tem alguma conexão, tá? Ela, na verdade, foi uma daquelas maluquices de doido mesmo, maluquice de doido é redundância, né? Mas tudo bem. É aquela coisa muito intelectual do Alan Moore, que naquela época ele não queria contar só a história do Watchmen, ele queria contar também a história de pirata. Então ele inseriu um menino que fica sentado numa banca de jornal e vai pegando revista para ler de graça lá. E a revista que ele está lendo é uma revista em quadrinhos sobre piratas, tá? Então aqui os editores acharam por bem que para ser o Watchmen também tinha que trazer uma história do Corsário, né? Uma história meio de pirata. E aqui eles fizeram. Muito legal a história, muito interessante, mas muito pouca ou nenhuma conexão tem com o Watchmen, tá? Mas o Ozymandias é importante você ter lido o Watchmen. Muito bem. Aí, por uma questão não de escolha pessoal, porque se fosse escolha pessoal, eu teria deixado essa edição aqui agora que eu vou mostrar por último, tá? Por causa de ter o Adam Hughes. Adam Hughes, para mim, é a sobremesa, não é nem o prato principal, é a sobremesa. Para mim, o prato principal seria esse, tá? Mas, por questões de compra, eu demorei a comprar o último, esse aqui foi o terceiro que eu li. Mais uma vez, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse muito próximo dos outros. Primeiro, os dois personagens têm uma conexão visceral com a série Watchmen original, tá? Então, praticamente, para você ler o Coruja
E para ler o Dr. Manhattan é muito importante você saborear mais, você curtir mais, você tem que ter lido o Watchmen, tá? Aqui a história é do J. Michael Straczynski, que não vou dizer para você a surpresa para mim, porque eu gosto muito das histórias dele e ele fez um trabalho aqui soberbo, fantástico mesmo, muito legal. A arte, para o Coruja, não é um dos meus artistas favoritos, mas eu gosto dele, é o Andy Kubert, é um bom artista. E eu acho que ele ficou muito adequado, porque isso também tem uma questão de adequação, né, gente? Foi um artista muito adequado para o personagem do Coruja, que é um cara meio Batman, né? Que tem uma Batcaverna, tem uma caverna de Coruja, tem uns equipamentos e tal. Eu acho que o Andy Kubert foi uma escolha muito bem feita, muito legal. E a história do Straczynski, maravilhosa. O Dr. Manhattan é aquela coisa introspectiva, pesada, densa, né? Filosófica pra caramba. E, novamente, o Straczynski fez maravilhoso essa passagem da vida do Dr. Manhattan um pouco antes de Watchmen, né? E é lógico que aqui todos os personagens do Watchmen participam com muita força, quase todos eles aparecem. Por isso que, mais uma vez, eu digo, esse é outro volume, além dos outros anteriores que eu já mostrei, aqui o Ozymandias, aqui também a Espectral. É legal você ter lido o Watchmen antes, mas esse daqui é fundamental, tá? Porque as referências são muito diretas, muito complexas, e o tempo todo ele vai fazendo referências à história do Watchmen, apesar de que se passa antes, tá? Tudo aí se passa antes, tá? Então, isso aí. Tanto é que no Watchmen original, na série Watchmen, do Alan Moore, o Coruja já está aposentado, né? Ele saiu de cena aposentado não pela idade, porque uma lei de proibição, de identificação tirou ele do que ele sabia fazer de bom, né? Então, isso aqui não. Isso aqui se passa no auge, quando ele ainda se transforma no Coruja, assume o manto do Coruja, aquela coisa toda. Então, sensacional. E a arte aqui do Adam Hughes, eu não vou ficar elogiando Adam Hughes aqui, porque eu tenho mais de 20 vídeos falando de Adam Hughes. Eu achei sensacional. Bom, e esse daqui, mais uma vez, é um excelente, sensacional. Aqui as escolhas foram muito boas. Brian Azzarello, DJ Jones, Libermejo, etc. Tudo ótimo, maravilhoso. Mas, aí que vem o mas. São as histórias menos interligadas ao universo de Watchmen, tá? Menos interligadas. Os dois personagens são extremamente importantes para a série Watchmen, né? Eu diria que eles têm quase o mesmo peso que o Ozymandias e o Dr. Manhattan, tá? São personagens muito fundamentais, né? Mas o autor aqui, o Azzarello, fez uma opção de não citar demais, não colocar o personagem totalmente inserido naquele momento anterior ao Watchmen. Não. As histórias são bem individuais, tá? O comediante aqui se passa mais ou menos no finalzinho dos anos 50, início dos anos 60, aquela famosa era Kennedy dos americanos, da história dos Estados Unidos, e coloca ele como pivô em diversas situações que nós conhecemos da história, né? Aí, mais uma vez, eu falo aquela questão da literatura e do quadrinho para adulto, que requer você ter uma bagagem cultural, histórica, geográfica, para você política, para você ler e curtir bastante essa história do comediante. Sem isso, você até vai ler a história, mas vai deixar passar uma série de coisas bem interessantes aqui, bem intrigantes, uma certa ironia, um certo sarcasmo, uma coisa bem legal. No Rorschach também acontece mais ou menos a mesma coisa. Ele optou por não inserir muito o Rorschach no universo. Ele criou uma história mais independente. Ele está lá, convivendo no mesmo horário, contemporâneo das outras histórias, mas a história em si não cita muito os outros personagens de Watchmen ou outros momentos futuros de Watchmen, não. Tá? Mas é uma história policial, é uma história de crime, de investigação, né? Ele faz um trabalho muito próximo, digamos assim, do Questão da DC Comics, muito lembrando o Batman também, né? Então é mais assim. E naquela Nova York dos anos 70, 77, se não me engano, se passa a história, que é uma época de decadência muito grande da cidade de Nova York, antes do famoso prefeito Giuliani, que fez aquela tolerância zero e reformulou a vida
perigosa aqui, o submundo, né, do crime em Nova York. Então, a abordagem dele aqui são de temas como drogas, prostituição, crimes, né? Era uma terra meio sem lei, e é verdade. Se você também tem uma bagagem, se você sabe mais ou menos como era Nova York nos anos 70, você vai enxergá-la totalmente aqui no Rorschach, tá? Tá incrível mesmo. Então, gente, queria dar um panorama para você, já até me estendi um pouco mais do que eu gostaria de falar, mas não dá para falar de 4 volumes de Anti-Watchmen sem falar uns 30 minutos. Infelizmente, peço desculpa, eu gostaria de falar um pouquinho menos. Mas eu não tenho a menor dúvida de que vale muito a pena, principalmente você ler essas histórias, principalmente isso. Agora, se você é um colecionador, aí você tem 2 caminhos, né? Procurar as edições em capa cartão, que às vezes você encontra por um preço muito bom mesmo, ou então procurar essas edições aqui em capa dura, que eu vou dizer para vocês o seguinte, na Amazon, a maior parte, você encontra, eu acho que esses 3 volumes aqui, você encontra por preço muito bom, tá? O Minuteman e a Espectral, o Ozymandias e o Corsário Carmesim, e esse aqui maravilhoso, que é o Coruja e o Dr. Manhattan, tá? O problema está em conseguir essa edição aqui, capa dura do Comediante do Rorschach. Essa aqui está bem difícil de conseguir mesmo. Mas se você quiser, você pode conseguir a de capa cartão. Capa cartão você encontra também, inclusive a coleção completa. Eu cheguei a ver a coleção completa no Mercado Livre, por um preço bem legal mesmo e sempre podendo dar aquela negociada. Tá bom, gente? Então fica essa dica, essa avaliação que eu acho que ficou bem completa, né? Deixem seus comentários aqui, para eu saber mais ou menos o que vocês acharam, o que vocês acharam da série antes de Watchmen, o que vocês acharam da série Watchmen, né? Nunca é tarde de fazer algum comentário. E depois no outro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a série original Watchmen de 1985. Vou gravar um vídeo falando mais daquela série, que ela é realmente um grande marco nos quadrinhos. Tá bom, gente? Então, até a próxima.